Oh, glória a Jesus! A santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. De novo com vocês, o pregador Zé Cido e Osete José, reverendo, aleluia, constituído por Deus para servir de bênção para vocês, acredite, em nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia, vamos ler sim, em nome do Senhor Jesus, agora mesmo. Vamos ler a Bíblia, fui lá buscar e abrimos aqui. Vamos ler, irmãos, se você pode prestar atenção, Êxodo capítulo 32. Vamos ler. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Então apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, perante ele se inclinaram, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte, e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testamento na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e do outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo,
que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse e respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó. Então o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-os. E eles me deram, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés. Então caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que eles vos conceda hoje uma bênção. Meu Deus, Jesus amado, oh glorioso Pai Celeste, Pai, abençoa sim, Senhor. Meus amados, olha a licencinha. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, meu querido, olha, eu já falei que tinha um tal de Datã aí no meio, porque saiu uma misturança de povos ali junto com o povo de Israel, quando eles saíram da terra do Egito, lá no capítulo 2 de Êxodo. Saiu uma misturança, e esse povo que saiu misturado ali, foi um tormento, foi uma atrapalhação ali, a destino da terra prometida, ali junto com o povo de Israel, ali. O povo de outras pátrias, lá de outros países conquistados também, uma misturança de gente ali. Saiu dali 600.000 homens a pé, fora mulheres e crianças, e mais esses mestiços aí, e outros estrangeiros que também pegaram carona nesse embalo aí da saída do Egito, e foram juntos também. Então faz-se ali uma média de uns 2 milhões de pessoas saindo ali. E era com cabrito, com vaca, com barraca, com carrocinha, com o que deu para levar. Com o que deu para levar. E levaram tudo, levaram comida, algum mantimento, e levaram toda aquela carga, aquele povão saindo, e homens velhos, mulheres velhas, meninos, meninas, crianças e mais crianças, enfim, aquele povão ali, aquele povão. Tinha gente doente lá pro meio? Tinha uns que mancavam, tinha outros que... Mas tinha de tudo. Tinha uns 2 milhões de pessoas ali seguindo ali. E vocês conhecem a história.
Conhece a história? Eles chegaram lá do outro lado, depois que atravessaram o mar, e começaram a seguir por aquele deserto e tal, e seguiram naquele deserto, e começaram a murmurar naquele deserto, porque eu já disse, no começo é só alegria, é só glória, é só vitória, mas daqui a pouco vem a decepção, daqui a pouco vem a decepção, e você tem que estar preparado para a decepção quando ela vier, para que você não caia, para que você possa resistir contra as astutas ciladas do mal, nesse dia que vier a decepção, porque ela vai vir. Eles chegaram do outro lado e tal, e tocaram tamborim, fizeram aquela festa, e aquilo é só vitória, os inimigos pereceram no mar, como Moisés havia profetizado, esses egípcios que vocês viram não vão ver mais nunca, para sempre, e não viram mais mesmo aqueles lá, né, do exército, não viram mais. Então, olha lá, então vai indo. O Senhor fez maravilhas naquele deserto. Nós quer pão, nós quer comida, não tem comida aqui. Onde que é banheiro aqui? Onde que é isso aqui? Onde que é quarto aqui? Onde que é isso aqui? Agora eles não se deram conta que estavam no deserto agora. Agora eles estavam no deserto. E cadê a comida? Acabou a comida, né? Que levaram, suprimento ali. Mas Arão ainda não. Mas Moisés orou ao Senhor. Senhor, o povo está faminto, muita gente. Deus fez cair do céu o pão do céu, fez chover o pão do céu. Eles nem sabiam o que viriam, mas acordaram no outro dia e saíram para fora, o chão estava embranquecido. O que é isso? O maná. Então maná é apelidado do que é isso, porque não sabia o que era. Será que é de comer? O que é isso? E pegaram, provaram, puseram na boca. Diz que tinha gosto de azeite e mel. Olha que maravilha, Deus deu pão para eles. E Moisés falou, olha, só que vocês colham, só que vocês vão comer hoje, hein? Não vai colher bastante aí com ganância não, para guardar para amanhã, fazer uma despesa aí, que não é para isso não, hein? Senão vai apodrecer, vai juntar bicho. Por dia de amanhã não vai servir. O amanhã Deus proverá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o Senhor nos ensinou. Então, e amanhã? Amanhã Deus proverá, amanhã Deus dará outro pão. Amém? Em nome de Jesus. E cada dia eles saíam a colher. E passou tempo, e só comia aquilo. Aí enjoaram. Não, agora nós quer carne, nós não enjoamos isso aí. Porque no Egito nós comia carne, nós comia isso, comia aquilo, comia outra coisa. Comia nada, comia do pior, lá eram escravos. Você já viu escravo comer bem? Então aí vai. Mas Deus fez maravilhas nesse deserto. Aí Deus falou, o que eles querem agora? Moisés, eles querem carne, Senhor, você quer carne. Deus fez vir cordonizes do céu. Cordonizes, não é dessas cordoninhas que você conhece desse tamanho não, cordonizes assim. Era grandona mesmo, sabe, bastante carnudinha mesmo. Então, veio ali nuvem daquelas cordonizes, a altura da sua mão, assim, para você pegar, assim, você não dava um tapa, caía no chão. Mas foi carne, hein? Foi carne, muita carne. E eles comeram muita carne das codornizes que Deus mandou ali. Deus fez maravilhas para eles, mas eles cada vez murmurava mais. O que quer esse povo, meu Deus? É que nem os dias de hoje, Deus dá, mas eu quero mais. Não, mas eu quero mais. Escuta, eu agora ganhei carro, ganhei casa, ganhei isso, ganhei aquilo, tá bom para você? Não tá bom, não, eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Deus tem mais para me dar. Mas eu vou falar para você. Mas só que aquele povo começou a murmurar. O desânimo não é pecado, porque naquele calor, naquele sol escaldante, ainda que Deus quebrava um galho deles lá, um galho celestial, um galho abundante que fazia uma nuvem sobre eles e servia de teto para eles, fazia sombra para eles, não é? Durante o dia. Durante a noite o deserto inverte. Vai entender esse deserto, meu Deus? Durante o dia 50 graus, durante a noite vira assim que chega aí 2, 3, 4, 5 graus abaixo de zero. Quem aguenta? Eles aguentaram porque Deus os abençoou e mandou uma coluna de fogo para aquecer o arraial deles e para fazer claridade ali no arraial. Oh, como Deus é maravilhoso, quantas maravilhas Deus fez para eles. Por isso que tem o hino, quantas bênçãos, quantas são, mas esquecem das bênçãos que Deus fez, as maravilhas para eles. Eles chegam lá no Supé, vão andando. Meus irmãos, era para eles terem chegado logo lá, mas sabe por que não chegaram? Porque o Senhor cegou-lhe a consciência. Eles perderam a reta, mas não era o Moisés que estava guiando eles? Moisés, tudo é pelo poder de Deus. Eles ficavam rodando em círculo, porque ali no Natal
da montanha Horebe, Monte Sinai, é uma cordilheira de montanhas ali. Até parece que você já foi lá. Eu já fui. Tenho fotografias, tenho vídeos, tenho fotos de amigos que foram lá e trouxeram e deram para mim. Então tem lá aquela cordilheira de montanhas que some, que vai longe. Então eles andavam, aí viravam lá na frente onde terminavam as montanhas e voltavam. Eles ficavam andando em círculos lá em volta daquelas cordilheiras de montanhas. Alguém acho que pensou assim, escuta, mas nós já não passamos aqui? Não, aqui nós não passamos, nós não passamos. E ficaram, e levou esse tempo aí, 40 anos. Deus é tão misericordioso que a sandália deles não se desgastava, a roupa deles não se desgastava, e eles ali, e andando em círculo, e não chegavam nunca nessa terra prometida. A maior parte deles, a maior parte não, todos os que saíram da terra do Egito, menos Josué e Calebe, daquela idade, o resto tudo morreu no deserto. Morreram todos no deserto. Morreram. Só Josué e Calebe herdaram essa promessa de Deus, até Abraão e até Arão e Abraão. O que eu estou vendo com Abraão? Até Arão e Moisés morreram também. Morreu Miriam, morreu Josué e Calebe não. Guiaram o povo ainda para a terra prometida. Aqueles de 40 anos para baixo morreu tudo. De 40 anos para cá ainda sobreviveram. Então assim, irmãos, você veja como Deus faz as coisas, meus amados irmãos. O Senhor Deus é poderoso. Eles disseram ali, no capítulo 32 aqui, este Moisés que subiu lá no monte, esse aí não volta aqui mais não. O Arão deve ter morrido por lá. Este homem que nos tirou lá da terra do Egito, este homem, como se Moisés não fosse nada, como não fosse o libertador, como não fosse o pregador, como não fosse o indicador, como não fosse aquele guia que os levou, como se não fosse nada. Agora pregador não vale nada, não é? Para tirar lá do Egito como escravo foi bom, né? Valeu, mas agora não vale nada. Mas aí vem o pecado. O desânimo não é pecado. Por causa da andança, por causa da canseira, não é pecado. Mas o desânimo é uma linha, assim, que está bem pertinho de você passar para a linha, pular a linha e passar para a murmuração. Murmuração é pecado. E é pecado de morte. Deus enviou serpentes venenosas ali naquele deserto para picar as pessoas ali e morrer. E morreu muita gente ali. Morreu muita gente. Morreu. Ora por nós, Moisés, as serpentes. E não dá conta de matar essas serpentes. Estão picando nós. E são serpentes venenosas. E são serpentes velozes. E nós estamos morrendo. E estão morrendo. E picava e morria mesmo. E morria. Que tinha Butantã nada. E morria assim. Morria mesmo. E agora, Moisés vai e ora ao Senhor, clama ao Senhor. O Senhor pegou e deu a instrução para ele. Faz uma... Quem que está matando eles? É as serpentes. Então faz uma serpente de bronze aí, confecciona ela assim, enrolada numa estaca e põe essa estaca assim para eles ali olharem para essa serpente ali enrolada ali naquela estaca e há de ser que todo aquele que olhar para aquela serpente assim, como se ficasse meio hipnotizado assim. Eu estou picado de serpente e agora? Agora olha para a serpente ali de bronze que foi confeccionada ali, que Deus mandou. Aí olhava, sarava do veneno. Não morria não. Não morria. Até que isso terminou, acabou a serpente, acabou tudo e tudo mais. Tá. E foi uma benção. Só que este povo aí era ingrato com o pregador. Nós não sabemos, faz ir para nós, ô Arão, um bezerro de ouro, que sirva-nos como Deus, para que nos guie, não é? Faze aí para nós, faz. E Moisés pediu que arrancasse os brincos lá, anéis, pulseiras, aqueles pendentes, aquelas coisas que tinham de ouro, das mulheres e dos filhos. E os homens mais velhos não usavam isso não? Quem usa essas coisas é vaidade de mulher e é vaidade de moço. Será? Mais ou menos que era assim lá. Então tá, mas tinham. Arrancaram e trouxeram para ele. Ele derreteu tudo ali e tal, confeccionou um bezerro de madeira e não era um bezerro fundido assim não, sabe? Só de ouro, não, era de madeira, feito de madeira e foi folheado, coberto com ouro.
E não era um bezerrinho, que nem você está pensando, não. Era um boi. Um representante lá do boi maioral, lá onde os egípcios serviam. Maior Deus do que aquele lá para os egípcios, só tinha o Baal lá. O Dagon. Só tinha o Dagon. O que era esse Dagon? Era um deus lá que eles imaginavam que era o deus deles. Era metade homem e metade peixe. O deus peixe, o Dagon. Eles tinham lá. Só que não confeccionaram esse deus aí. Era meio difícil, acho, de fazer um deus peixe, né? Então fizeram logo um boi lá, um boizão. E lá e colocaram. E começaram a adorar aquilo. Ainda disseram, hein? Este é os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Olha. E você sabe o que Arão, que tinha ficado ali para comandar o povo no lugar de Moisés, até que Moisés voltasse, que ficasse ali? Sabe o que Moisés fez? Moisés falou assim, escuta aqui. Deu uma pregação ainda, hein? Escuta aqui. Amanhã haverá uma grande festa ao Senhor. Olha, uma festa ao Senhor, e olhando para o bezerro e mostrando para as pessoas, amanhã será. Que obreiro, hein? Meu pai. Mas foi isso que aconteceu, irmãos. Mas Moisés desceu do monte. Deus falou para ele, desce Moisés, desce do monte, porque esse meu povo tem se desviado e facilmente tem se corrompido, Moisés. Rapidinho se corromperam. E agora, o que eles estão fazendo? Agora, eles estão lá adorando um bezerro de ouro. Estão adorando um bezerro de ouro e ainda falando, não foi esses deuses que nos tiraram da terra do Egito, foi esses aqui. Amanhã haverá festa para o Senhor. E começaram a fazer tudo isso, Moisés. Então, ele falou, agora deixa, Moisés, deixa que eu vou destruir esse povo, vou matar tudo, Moisés, vou matá-los. A minha ira se acendeu contra eles, vou matá-los, vou destruí-los, e eu vou começar uma nação aí através de você, Moisés. Moisés pegou e entrou, intercedeu por eles, falou, Senhor, não faça isso, Senhor, arrepende-te disso, Senhor, não faça isso. O que os egípcios vão falar? Vão falar que o Senhor trouxe esse povo aqui para os montes, para o deserto, para matar eles aqui, para destruí-los. É isso que eles vão falar. O que vão pensar do Senhor? Olha, Senhor, lembra-te de Abraão, Isaac, Jacó, Israel. Lembra, Senhor, da promessa que eles seriam a descendência, Senhor, e seria para eles dado essa terra, Senhor, perpetuamente, Senhor, como possessão. Lembra-te, Senhor, não mata eles não mata. E aí Deus se arrependeu do que havia dito, do que havia sentenciado, e falou, tá bom. Então não vou matar, mas desce lá e veja. E Moisés desceu e chegou lá e viu. E Josué, que estava esperando mais lá abaixo, Moisés descer do monte. Aí então, vocês que querem ir no Monte Sinai, não vá pensando que é chegar e, vou subir ali onde Moisés estava. Diz os irmãos que foi lá, porque para subir ali, até certa altura ali, vai de 2 a 3 dias ali. Ninguém sabe onde Moisés ficou posicionado lá na altura lá. Mas é muito alto aquilo lá, né? E é cansativo, precisa ser escalador para subir aquilo ali, hein? Então foi, mas Josué disse, alarido de guerra, está lá no arraial. Moisés disse, não é alarido de guerra, não é barulho dos que estão vencendo e nem dos vencidos, ou dos vencidos e nem dos que estão vencendo, não é isso. Ali é uma canção que eles estão fazendo, é uma cantoria, estão cantando, estão fazendo isso. E chegou lá, ele viu o bezerro lá feito, aquele grandão, aquele bezerro, e o povo todo adorando, Você sabe o que aquele povo se fez? Aquele povo se despiu, tudo nu ali, se agarrando, e aquela prostituição. Sodoma perdeu, hein? Será? Teve isso? Porque eles saíram a folgar, eles adoraram, e não só adoraram, mas eles saíram a folgar. O que é folgar? A se prostituírem. Era homem com homem, mulher com mulher, e aquele negócio, aquela bagunça, não dá para falar aqui não, né? Não dá para falar aqui. Mas era tudo isso aí que você possa imaginar. E Moisés desceu do monte, mesmo desceu, tacou as tábuas ali, quebrou as tábuas, e pegou e falou assim, quem é de Deus, venha para cá. Quem é do Senhor, venha para cá. Aí os filhos de Levi foram ali do lado de Moisés. E aqueles que não era, que estavam a favor do bezerro de ouro do demônio, ficou ali do outro lado.
Aí Deus ordenou, falou para Moisés, manda cada um pegar a sua espada, pôr na coxa assim, e passar na tenda de cada um desses aí, tome-lhe espada, mata eles. Mata eles, esses adoradores de bezerro. Eu não sei qual que é o bezerro que colocaram na tua vida hoje. Eu não sei se é o bezerro da bebida, se é o que te ofertaram para você. Ô moça, eu não sei se uma falsa amiguinha levou você a conhecer um rapaz aí pela internet, ou sabe-se lá como, e foi um bezerro de ouro. Ó, isso aí pode ser sua queda, hein? Uma gravidez indesejada, um processo lastimável aí, ou pode tirar a sua moralidade, minha filha, minha servinha de Deus. Você era crente, o que aconteceu? Você cantava lá na igreja, não canta mais, o que aconteceu? Largou a Bíblia, alguém falou para você, jovem, você é tão bonita, moça, atrás de Bíblia, atrás de igreja, atrás disso, vai curtir a vida, você é muito nova ainda, muito jovem, muito bonita, vai curtir a vida, e você, não é que você foi, você voltou para o Egito, Quando eu falo do Egito, falo do faraó, eu não estou falando mal do Egito não, sabe? Eu estou falando daquele tempo lá do Egito, daquele faraó, daquele tempo lá, que endureceu o coração, o homem terrível, que Deus teve que mostrar para ele, o poder dele. Então, eu estou falando daquele tempo lá. Os egípcios de hoje não, o Egito de hoje é um lugar hospitaleiro, é turístico lá. Você chega na cidade do Cairo, onde é a capital ali, e a acolhida é muito boa ali na cidade do Cairo ali. Hoje em dia é outra coisa, não é? É outra coisa. Tudo mudou, é outra coisa. Entendeu? Estou falando daquele tempo lá. Então, irmãos, Moisés desceu do monte. Eles falaram, ele não volta mais aqui não. Estão falando assim hoje em dia. Jesus vai voltar. Mas aonde que Jesus vai voltar? De tempo que a minha bisavó já falava isso aí, meu avô, minha avó já falava isso aí. Está lá na segunda carta do capítulo 3 do apóstolo Pedro, já está falando isso aí. Desde que meus avós já até morreram, morreu todo mundo aqui, e falando que Jesus vai voltar, eu ia para a igreja e já escutava junto com a minha mãe lá, e eles cantavam, em breve Cristo voltará. E faz tempo isso aí, hein? Morre, todo mundo morre, vai morrendo, e cadê? Jesus não volta. E Pedro perguntou para Jesus, Senhor, e deste discípulo que reclina a cabeça no seu peito, que é chegado assim do Senhor, assim parece que é mais chegado, o que será dele? Porque haviam dito ali que aquele apóstolo não morreria, mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, se eu quiser que ele viva até que eu venha, que tem tu a ver contigo, tem tu a ver com isto. Jesus falou para Pedro assim, se eu quiser que ele viva até que eu venha, o que tem você a ver com isto? Segue-me tu, cuida da tua vida tu, cada um deve cuidar da sua vida espiritual, porque a salvação é individual, irmão. Você deve fazer por você, levar a sua alma a Cristo, louvado seja Deus. E agora? Mas Jesus não volta, mas do tempo que está falando, Jesus voltará, ele não volta, ele vai voltar, pastor? Sim, ele vai voltar, Jesus vai voltar. Mas Jesus só volta para os que morrem. Não! Jesus vai voltar na glória, na nuvem de glória. Vai pisar lá no Monte das Oliveiras mesmo, vai descer lá onde era construído o templo, que agora é mesquita dos muçulmanos, é lá que vai descer, é lá. Jesus vai ficar na nuvem de glória, Se ele quiser que os pés dele pisem a terra, ele pisa. Ele é Deus do universo, ele é Deus de tudo, mas ele voltará sim, e todos os verão, todos. Aqueles que é de Deus só que vai ver, né? Aqueles que não é de Deus não vai ver não, né? Todos verão, como o relâmpago que sai do Oriente e se põe no Ocidente, assim, aquele clarão espetacular para todos verem. E agora, para onde corre? Eu corro para Jesus. Falei-me aqui, Senhor. Mas você não vai ter medo do meu Deus, que tanto eu esperei? Ele vai voltar. Está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 14, não se perturbe, não se turbe o vosso coração. Na casa do meu pai tem muitos cômodos. Se não for assim, eu nem vos teria dito que vou vos preparar lugar. E se eu for
e vos preparar lugar, eu virei e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele disse, eu virei. Foi Jesus quem disse, eu virei. A palavra de Deus, ele vela sobre ela para se cumprir. O Senhor não ia nos dar essa palavra se realmente ele não fosse vir da forma como ele disse. Quando Jesus foi subir ao céu, depois de ressuscitado, subiu ao céu, mas antes ele deu uma mensagem ali para os discípulos no Monte da Galileia. Jesus agora ressuscitado, deu aos seus discípulos a estratégia mundial, conhecida como a grande comissão de Jesus Cristo, dando mandamentos, dando ordenanças para o que eles deveriam pregar, para o que eles deveriam ensinar. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse dado estes mandamentos para chegar ao nosso conhecimento, é certeza que eu, você, milhões de pessoas não poderiam estar agora desfrutando, gozando da graça, do amor e do perdão dos nossos pecados através de Jesus Cristo, o Senhor amado. Não poderíamos. Jesus disse a eles, ide por todo o mundo, lá em 28 de Mateus, ide por todo o mundo, pregai, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os, só batizando não, ensinando-os e ensinando-os a guardar tudo a que vocês eu tenho ordenado. Tudo, não esquece uma vírgula não, tudo que a vocês eu tenho ordenado. Mas será que foi tudo? Todas as obras que Jesus realizou, será que foi tudo? Será que você não está exagerando em algumas coisas, pregador? João, apóstolo amado, todos eram amados, mas João era amado. É chamado de apóstolo amado, discípulo amado. Então João disse, lá no fim dos capítulos lá do livro de João, não é? Ele disse assim, que se fosse para escrever, na verdade, se fosse para escrever todas as obras que Jesus operou no seu ministério de 3 anos e meio aqui na terra, se fosse contar tudinho, ele falou, eu creio que não haveria livros suficientes para serem escritos que o mundo comportasse de tantas coisas que ele fez, mas foram faladas as coisas básicas para nós sermos salvos, para nós crermos que Jesus é o poder, a glória, que Ele é Deus. Ele disse, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu e que está no céu. Quem? Jesus, nosso Deus, nosso amado Deus. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, existem algumas palavras que em outra mensagem, em outra gravação, foi-lhes dito. E nada do que lhes foi dito pode ser retirado. Pode ser retirado, irmãos. Não pode. Até mesmo das palavras contidas neste livro, não pode tirar e nem acrescentar isso. Está lá em 22 de Apocalipse. Não pode. Porque aquele que faz isso, ele estará atraindo sobre a vida dele todas as maldições contidas neste livro. Não são poucas as maldições que são contidas, escritas nesse livro aqui, as punições. Você vê aqui onde eu li que Deus falou, Moisés, deixa, dá licença, Moisés, vou matar tudo. Vou matar todo este povo aí, vou matar todos. Esses milhões de pessoas, o senhor vai matar tudo, todo mundo, tem crianças, homens, velhos, vou matar todos. Vou começar de você. A mulher de Moisés não estava com ele ainda não. A mulher de Moisés estava lá em Midian, lá, junto com
o pai dela lá, o Jetro, e junto com os dois filhos dele. Era o Gerson e quem? Como que é o nome do outro jovem, meu pai? Depois nós vê isso. Vê, a Bíblia está aqui, né? Não vai fugir o nome dele. Então tá lá. Então vamos começar lá. Né? Sua mulher, seu filho e tal. Vamos começar daqui para frente, tudo de novo. Eita! Oh, Jesus! Mais uma vez o Senhor já começou tudo de novo. O Senhor já começou tudo de novo. Glória a Deus. Aleluia. Mas vamos começar. Não, Senhor. Não faz isso. Não vai destruir o seu povo. Não vai destruir. Meu Deus, não vai. O Senhor já tinha destruído lá todo mundo por afogamento, meu Pai. E já tinha começado tudo de novo. O Senhor falou para Noé, eis que agora. O que é isso agora? Agora, Moisés, a partir de agora, o que passou, passou. Está tudo afogado no mar do esquecimento. Passou, passou. O que é daqui para frente agora, vou constituir nova nação, novos povos e tudo mais. E vão constituir. E vão fazer tudo de novo. E fez. Fez mesmo. Fez. É por isso que estamos aqui, dando testemunho agora. Não se turbe vosso coração. Na casa do meu pai há muitos cômodos. Como assim? Aqui na minha Bíblia está escrito, na casa do meu pai há muitas moradas. Não. Se fosse assim, ele teria dito, lá no terreno celestial há muitas moradias, há muitas moradas. Mas ele falou, na casa do meu pai, lá dentro da casa de Deus, há muitos cômodos. Como muitos cômodos? Cada pessoa vai com a sua família se comportar ali dentro de um cômodo. Dentro de um cômodo ali, vai ficar ali com a sua família, isso, aquilo. Ô irmãos, isso aqui é a minha casa, é a sua. Aqui tem quase 5 cômodos, quase 6 cômodos tem aqui. Só para mim e para a irmã Regina morar. Glória a Jesus, graças a Deus. Tem uma área vasta lá fora, uma mesa muito grande, muitas cadeiras. É uma beleza, uma maravilha. Tem tudo que nós precisamos aqui. Então, o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Lá não haverá mais necessidade nenhuma. Hoje você só está pensando nas necessidades que você sente aqui na carne, meu irmão. E é fome, é sede, é tristeza, é alegria, e é dor, e não é dor, e é enfermidade ou não é enfermidade, é vida e é morte, e é isso e aquilo, e é lágrimas, e é isso e aquilo, é canseira, é enfado, eu estou procurando emprego agora, é que agora eu perdi meu emprego, é que agora eu vou pegar minha aposentadoria, é que agora eu já me aposentei, agora eu vou só descansar, não, agora só porque não sei o quê. Você só pensa nisso, nas coisas que são aqui, e pensa que a sua alma também vai ter essas mesmas necessidades. Você não saia daqui dessa terra, em nome de Jesus, com esses pensamentos não, hein? Aquela história que Jesus conta, ele disse que havia um homem lá num certo lugar, que ele era rico, e havia também Lázaro, que era um pobrezinho que estava lá cheio de feridas e que vinha lá na porta do rico lá, desejar comer o resto que o rico jogava no lixo, não sei. Ele deixava até os cachorros comer o que caía no chão, mas lá pro mendigo lá fora ele não dava, preferia que os cachorros comessem ali, não é? Então o rico, ele vivia nos seus deleites e tal. Havia um rico, mas isso aí é uma parábola. Que parábola? Jesus é Deus. Ele conhece o que está acontecendo aqui no Brasil, lá na Índia, lá na China, lá na Etiópia, lá na Coreia do Sul, na Coreia do Norte. Ele conhece tudo no Japão, na Itália, lá em Portugal. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Os olhos dele percorrem a terra toda e vê tudo ao mesmo tempo. O Senhor vê tudo. Ele sabe de cada situação que está acontecendo. Então ele viu essa situação aí do Lázaro. Tanto é que o Lázaro tem nome. E o nome do rico? Será que ele não tinha nome, não? Ele tinha nome, só que o nome dele não estava escrito no livro da vida. Então aquele que não tem o nome escrito no livro da vida, não dá para citar o nome. Não está escrito lá. O de Lázaro estava. Foi descansar no seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O que é o seio de Abraão? Diz que João se reclinava assim no peito de Jesus. Seria a mesma coisa? Um descanso ali? Uma confiança? Oh, estou com meu papai celeste. Pode ser assim, por que não?
Pode ser sim um descanso, um lugar de descanso. Por que descanso? Descanso de consciência. Porque as almas estão conscientizadas, elas sabem tudo que elas aprontaram aqui nessa terra, fizeram, deixaram de fazer, daquilo que elas negaram, daquilo que elas... Jesus falou para um homem, um romano, ele disse assim, olha aqui, Bom, ele disse para este homem, Pedro foi lá na casa dele, porque Deus mandou ele ir lá na casa deste homem lá, porque este homem aí, ele dava esmolas, ele ajudava as outras pessoas, ele era rico, parece que era um centurião romano, não é? Claro que tem o nome dele aqui, lógico, não lembro agora, não dá tempo, mas Deus falou para ele, eu tenho visto as suas boas obras, tenho visto, então o Senhor tem visto tudo, o Senhor tem acompanhado tudo, não importa a religião, Jesus está vendo o comportamento de cada um, mas as suas obras o seguirão, e cada um vai receber segundo as suas obras. Então as almas saem daqui, saem conscientizadas, porque a alma é o seu intelecto, é aquilo que o que eu estou falando com você agora, estou pensando tudo. Primeiro estou pensando, depois estou falando. Primeiro estou pensando, mas é rápido assim. O quê? A nossa mente dá de 10-0 em qualquer computador. Será que dá mesmo? Dá. Se não for o homem ali para manusear aquele computador ali sozinho, ele não faz nada. Tem que, né? Tem que ter a inteligência do homem para depois. Mas e essa inteligência artificial agora? Quem criou? Quem criou? Foi o homem mesmo quem criou essa inteligência artificial e vai dar muito o que falar essa inteligência artificial aí, ó. Porque daqui a pouco o homem não vai dar conta mais de controlar ela e quem vai controlar o homem vai ser a máquina. Uma máquina me controlando? Sim, uma máquina te controlando. Por quê? Porque uma máquina é feita com outros tipos de materiais aí, e a sua matéria se você tomar um tapa bem dado, você cai duro. Mas aquela matéria não, aquela matéria é de inox, sei lá, de um aço, todo especial, tudo qual, e vai ser revestido, e vai falar, e vai andar, e vai pensar, e vai chamar você, ô José Aparecido, vem cá. Vem cá que eu tô chamando. Não, eu não vou ir não, não vai. Tá! Já morreu. Pronto. As máquinas, a inteligência artificial. Será a besta? Para com esse negócio da besta aí. A besta já está entre nós. Para com esse negócio da besta. Será esse o sinal da besta? Será que as máquinas vão dominar o mundo? Já estão dominando o mundo. Eu lembro do tempo que a gente ia dar um telefonema, tinha que ficar rodando aquela rodinha ali, e era uma luta, só rico tinha telefone, era do preço de um carro, um telefone fixo, só rico tinha. E às vezes a gente ia pedir, pelo amor de Deus, deixa eu dar um telefonema para pedir socorro para a polícia, para pedir socorro para o hospital, para pedir, por favor, deixa eu dar um telefonema aí, Deus. Sabe, era caro, caríssimo. E punhava o dedinho lá e rodava os numerinhos, e rodava, tocava tudo. E depois orelhão, e depois não sei o quê, e depois... Nossa, orelhão, que sofisticado, é só pôr um cartãozinho assim que a gente fala. Nossa, que sofisticado. Hoje você nem encontra orelhão por aí, se encontrar algum orelhão por aí, guarda que é relíquia. Que é isso? Agora temos o celular, não é de hoje que nós temos celular, mas só que agora eles são mais avançados, né? Os aplicativos, são muitos agora, são tantos aplicativos, não é? Que tem no meu celular aqui, tem um monte de aplicativos. O seu também tem, né? Deve ter, tá bom? Então é isso, meu amado. Então, a tecnologia está cada vez mais avançado. Olha, mas hoje está avançado, hein? Ah, é? Espera para ver daqui 5 anos como é que está a coisa. Espera para ver como é que está a coisa daqui a 5 anos. Antes fazia uma guerra e manda ali míssil lá para aquele lá para nós destruir tal cidade. Hoje manda míssil lá, o sujeito por um computador aqui, por um tal, ele já detona os mísseis de lá para detonar aquele míssil que vem vindo contra ele. Ué, tem um nome isso aí, sabe? Já faz defesa aérea lá, guerra aérea lá. Você vê como é que é a coisa? A que pé que nós estamos? Tem cada coisa neste mundo que já foi feito e que não foi mostrado para nós ainda, que nós não sabemos, mas nós não tem nada a ver com isso. O que eu tenho que ver? O que eu tenho que esperar? Jesus. Eles não esperavam que Moisés ia descer do monte lá. Esse aí já não volta mais aqui não, deve ter morrido por lá. Este homem que nos tirou da terra do Egito, olha que desprezo com o pregador. Esse Jesus não vai voltar mais não,
Porque do tempo que ele falou que vai voltar, até hoje não voltou. Até mesmo os apóstolos, foi dito para os apóstolos, ficaram olhando para o céu, Jesus subir lá, subir nas nuvens de glória. E foi dito para aqueles que estavam ali na expectação lá de ver Jesus subindo. E foi subindo, até que entrou nas nuvens e foi subindo. E eles continuaram lá olhando. Aí chegou servos de Deus, enviados de Deus, e disse a eles: varões galileus, estavam na Galileia, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus ao qual vós vistes subir, da mesma forma que o viste subir ali e entrar nas nuvens de glória, da mesma forma ele há de voltar. Então nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens de glória. E como é que faz? Jesus chama, seremos transformados. Num piscar de olhos, seremos transformados. E vamos subir, parece que nós estamos subindo de corpo e tudo, mas não está subindo de corpo e tudo não, é a nossa alma subindo de encontro ao Senhor. Mas nós vamos alcançar, viver esse tempo aí, pastor? Será que nós não vamos morrer hoje? Ainda que você morra, viverás. Deus vai cumprir, se você tem essa promessa, Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Você sabe que Moisés, ele era sequinho, ele estava assim... querendo porque queria. Ele falou, eu vou. Os outros eu não sei, mas eu vou entrar na terra prometida. Eu vou. Mas aí ele fez lá uma situação que não agradou a Deus. Deus disse para ele, dize a esta rocha, que representava Jesus, dize a esta rocha que dará água a este povo sedento, e vai dar água, vai dar sim, vai dar. Então, ele chamou aquele povo, e se pôs ele e Arão lá na frente. Ele falou, será que eu e Arão? E bateu na rocha. Vamos ter que dar água para vocês a beber desta rocha. E feriu a rocha. Não foi isso que Deus falou. Você tem que fazer o que Deus falou. Se você estiver fora da direção de Deus, é como eu já preguei em outro lugar. Moisés estava fora da direção de Deus e ele matou um egípcio. Um egípcio só ele matou. Condenaram ele, condenaram a morte. Os próprios irmãos dele não aceitaram o que ele fez. Você vai querer matar nós que nem você matou outro homem? Seu assassino. Mais ou menos isso. Ele fugiu diante dessa... E fugiu sabendo que Faraó já tinha o conhecimento do que ele tinha feito. Ele fugiu. Teve ajuda lá, mas fugiu. Fugiu. Foi dura essa fuga dele aí, hein? Fugiu. Então por quê? Porque tomou atitude por vontade própria. Vou fazer isso porque eu acho que eu sou de Deus, porque eu acho que eu já estou preparado, porque eu fui ordenado para ser pregador, porque eu fui ordenado para ser cantor, porque eu fui ordenado para ser pastor, porque eu fui ordenado para ser ancião. Ancião? Quem ordenou você a ser ancião? Quem foi que ordenou você para ser ancião? Aí você fala, sabe que eu nem sei? Ninguém te ordenou para ser ancião. Ninguém. Quem era ancião? Ancião eram os sumos sacerdotes. Teve um sumo sacerdote aí chamado Eli. Olha, estava longe de Deus, hein? Ele ensinava os filhos dele a pegar a melhor parte das ofertas, o maior pedação de carne, o filé mignon ali das ofertas, e fazendo seu churrasco lá, e comer o bom. Ensinava tudo, sabe? Pegava do bom e do melhor. É que nem muitos pastores hoje, riquíssimos aí, dão do bom e do melhor para os filhos dele. Melhores faculdades, melhores carros, melhores apartamentos, melhores casas, melhor tudo. Melhor comida, melhor restaurante. Cadê o pastor? Ele saiu, já foi embora. Só deu a bênção apostólica e foi. E pegou o seu carro lá que nós nem sabemos por onde ele sai. Tem alguns que saem de helicóptero lá, tem o heliporto lá em cima, nas igrejas tão grandes. E onde foi? Vai numa churrascaria bem chique aí, que eles estão jantando lá. E você? Pois eu fui num lugar, eu gosto de falar do lugar que eu fui. Eu fui num lugar e fomos lá numa festividade. E era crente para todo lado. Era crente daqui, crente de outra cidade, crente de outra... Um congresso ministerial que teve lá. E veio muitos pastores também de fora, de outra cidade, pastores de outras igrejas. E tinha pastor disso, e é pastor presidente, e é pastor que manda mais, e é pastor que manda menos, e é pastor chique, e é pastor... Bom, tudo bem. E tá lá. E tem aquele monte de crente.
Um mundo de crentes também, um mundo. Quantas pessoas tinha lá, pastor? Quantas tinha? Era bastante assim? Tinha uns 1000 e poucos. Tinha lá, tudo lá. E eu tô lá também. E o meu amigo também tá lá. Amigo irmão. Estamos aqui numa fila. Mas a fila estava longa, não acabava nunca. Eu falei, vou dar uma volta, vai que essa fila aí não acaba mais. Para chegar, para pegar um prato de sopa. Fizeram num caldeirãozão lá, arroz, batatinha e um ameaço de cenoura e uns negócios, e fizeram aqui algum outro legume lá, e fizeram aquele sopão para dar para nós. Aquele sopão para dar para nós, cada um pratinho. Cada um lá esperando para receber um pratinho de sopa. Eu peguei e fui dar uma volta. Só que lá para frente tinha um outro compartimento lá, uma espécie de assim de salão assim. E tinha uma mesa bem ampla, bem ampla. Ali estavam sentados os pastores, as suas esposas, seus filhos. Bastante. Frango assado, maionese, arroz grega, churrasco. Aquele banquete, aquela comida extensa. E os dizimistas? E os ofertantes, onde estão? Estão lá na filinha da sopa. Estão lá na filinha da sopa. Ô pastor, o que você fez? Eu era um irmãozinho, como continuo sendo um irmãozinho de vocês. O que eu fiz? Eu chamei o outro irmão lá, ele já até faleceu, sabe? Falei, meu irmão, eu tô com um trocado aqui no bolso, vamos sair fora daqui. Vamos ir ali embaixo, ali na lanchonete, vamos lá comer umas coxinhas. Vou tomar essa sopa, nada, rapaz. O pessoal tá lá fazendo um banquete lá, os bambambam. Os homens que nos pregam a palavra. Os homens que nós dizem, obedecei, vossos pastores. Você vai obedecer uns fulanos desse aí que só quer do bom e do melhor para eles e nós que se linche. Presta atenção, pastores. Presta atenção. O que eu comer, meu irmão? O que você comer, eu vou comer também, meu irmão. O que você está comendo aí? Eu vou comer também, meu irmão. Vou comer também, meu irmão. Tá bom? Não, meu irmão. Você come aqui na senzala que eu vou comer na casa grande. Que coisa. Os algozes, eles continuam aí. Os algozes. Aqueles que surravam o povo de Deus que ficou escravo 400 anos lá no Egito. Não foi 430? 400 anos. 30 ainda viveram mais ou menos bem bom, porque ainda José estava vivo. Depois que o José morreu e depois que entrou outro faraó lá, aí o bicho pegou. Aí já... o tratamento foi outro. Viraram até escravo. E continuaram escravos. E ali, aquele açoite, com aquelas tiras e pisa barro com o pé e tal. E faz tijolo com palha, e traz palha também, e aquela dureza, naquele sol escaldante, e tinha uma quantidade para fazer, hein? Não podia diminuir a produção, não, e pisa lá, pisa e toma, eles te matam, é o salário deles, escravos ali, escravos, mas que dureza. Então esses algozes ainda continuam nos dias de hoje, estão açoitando. Quantos e quantos não estão sendo açoitados, escravizados? Aonde eles estão, pastor? Aonde eles estão? Será que eu falo? Fala logo, pastor. Eles estão nas instituições fechadas. Luzes boas, fluorescentes, tal, teto muito bonito. Tudo, teto muito bonito. O púlpito, então, mais bonito ainda. O púlpito, tão adorável, tribunas maravilhosas. E o púlpito, que púlpito? O púlpito é aquela área aonde se chama de altar, que deveria mesmo ser o altar, para homens santos e consagrados por Deus, para ministrarem a palavra de Deus. Não precisava ser chique assim, não, minha gente. Que é isso? Vai querer concorrer agora com o altar da Igreja Católica? O altar da Igreja Católica lá, nós não dá nem pro cheiro. Ali eles têm até ouro. Ali eles têm ouro, eles têm aqueles monumentos, aquelas coisas. Vai pagar um artista daqueles que eles pagaram para fazer. Eu fui numa igreja chamada São João Batista, na cidade de Bocaina. Você pode ir lá conferir. Então tem lá uma pintura, as pinturas que estão lá é do Benedito Calixto. Um pintor, né? Pintor. Artista. Desses que fazem arte mesmo.
Você sabe o que ele fez? Ele fez a Herodias lá desfilando com a cabeça do João Batista num prato. Mas é grande, hein? É grande aquilo lá. Eu preciso tirar fotografia daquilo lá, ou pedir pro meu tio ir lá tirar fotografia e mandar aqui para mim. Mas é incrível a pintura. Tá lá, na igreja São João Batista, que é a igreja matriz lá da cidade de Bocaina. Tá lá, a cabeça de João Batista num prato. Então, todo lugar que você... É tridimensional aquilo, é possível? Todo lugar que eu virava assim, eu olhava e parecia que os olhos do João Batista na cabeça dele estavam olhando para mim. E eu pensava, poxa vida, mas ele tá com os olhos regalados? Tá com os olhos abertos. Assim que foi pintado lá. Poxa vida, que incrível são aqueles artistas. Vai você pagar um artista desse para ir na sua igreja lá fazer um desenho? Eu estive ministrando numa igreja onde eu mesmo era o da liderança ali. Então, vamos fazer um desenho aqui, um significativo aqui, simbólico aqui, para atrair as pessoas. Vamos fazer aqui. Quem que vai fazer? É o mesmo desenho. Aí eu desenhei o Golias, gigantão. Como? Você desenhou o Golias? Desenhei o desenho do Golias. Pintado e tudo certinho. Tal. Aqui, com direito a capacete, elmo na cabeça e tudo. Espada na mão e tudo. O Golias, gigantão. E lá atrás, assim, eu desenhei o Davizinho, pequeno Davi, guerreiro, homem de Deus, corajoso, homem valente, cheio do Espírito Santo. Com a funda, lançando a pedra. E a pedra ia, desenhou a pedra também, desenhei a pedra indo na direção da testa do Golias. Na direção da testa do Golias, e ainda estava escrito lá. Tu vens a mim com espada, lança, tal, isso que. Mas eu vou a ti, em o nome do Senhor dos Exércitos. Nós temos que dar resposta para o inimigo, hein? O Golias falou para ele, escuta aqui, molequinho. Você tá pensando que eu sou algum cachorro pra você vir com pedra tacar em mim, rapaz? Olha aqui, eu vou te picar você, vou dar sua carne pros coiotes aí, pros urubu aí comer. Tá bom? Você vai ver. Davi disse para ele, não será assim, não. Eu darei a sua carne e a carne de todos esses filisteus aí, para as bestas feras aí do deserto aí comer. Vou cortar-lhe a cabeça. Será? Um menininho desse aí cortar minha cabeça? Será? Dito e feito. Cortou a cabeça dele. Mas cadê a espada que Davi não levou? Cortou com a própria espada do inimigo. Do inimigo. E eis que tu possuirás a porta dos seus aborrecedores. Estava lendo isso outro dia lá, em Gênesis. Estava lendo. Você, ó nossa irmã, vai ser em milhares de milhares, profecia que foi dada para Rebeca. Porque ela foi uma mulher decidida. Irás você com este homem para casar com um moço lá do fim do mundo que você nunca conhece, nunca viu, nunca viu. Irei, decidida. Não disse, eu vou pensar, não vou pensar. Davi também disse, deixa comigo. Mas você não aguenta. Como não aguenta? Já matei um leão, já matei um urso. E vai assim também ser com esse circunciso aí que fica se levantando contra o nosso Deus glorioso e contra o exército de Deus. O que é isso? Tá falando que não tem homem aqui para encarar ele. Não tem homem aqui mesmo, não. Aqui tem, sabe o que é? Um super-homem. Aleluia. Cheio do poder de Deus. E vamos lá, não vai não que você vai morrer. Não vai não. Leva essa armadura minha aqui então e toma essa espada minha e toma esse escudo meu e pegou tudo aquilo lá, quase caiu de costa. Falou, mas eu não posso com essas coisas, não consigo nem andar com essas botas velhas aqui, não consigo nem andar, não. Eu vou com a minha roupinha, vou com o meu alforje, já preparei as 5 pedras. Por que preparou 5 pedras? Tinha 5 gigantes? Não tinha, mas vai que tivesse. Se tivesse 5 gigantes, era 5 gigantes que tinha caído. Uma pedra para cada gigante. Ô pastor, isso aí não está na Bíblia não. Olha, tinha outros gigantes, além de... Como é que é o nome desse cabra aí mesmo, desse grandão? É o Golias. Tinha um nome. Tinha outros gigantes ainda, mas foram todos destruídos depois. Não é? Davi foi chamado segundo o coração de Deus. Por que será que ele foi chamado segundo o coração de Deus? Porque ele fez o que Deus queria, destruir gigantes, acabar com os gigantes da terra. Com aqueles que pisoteavam em cima dos servinhos de Deus.
dava um soco, matava, e fazia aquilo, e queria mandar, queria governar. Acaba com esse gigante. E Davi começou. E depois os homens de Davi, os valentes de Davi, também mataram o gigante também. E eles acabaram com os gigantes, não se fala mais gigantes. Tem alguns no nosso meio aqui hoje que nós falamos, nossa, que gigante, mas não passa dos 2,10 m, dos 2,20 m no máximo, se tiver ainda nesse mundo. Mas também, tadinhos, são fraquinhos. É capaz de você mesmo bater nesses grandes homens e grandes mulheres que podem ter estaturas aí que nós temos aqui no Brasil. Em qualquer lugar do mundo você acha. Bem grandão. Aqueles que jogam basquete lá, cara grandão, são esses os gigantes? Não, aqueles gigantes lá devia ser mais grandão ainda. Devia ser uma coisa assim, né? Porque é para assustar o exército do povo, não tinha homem para encarar ele. Né? Mas Davi foi. Davi disse, eu vou. Tem que ser decidido. Tem que ir. Tem que dar resposta para o inimigo. Tem que dar resposta para o inimigo. E lá vem Elias, foi chamado para ir lá no palácio, lá o Acabe mandou chamar ele, escuta aqui, vem falar para nós quando vai passar essa chuva aí, quando vai vir chuva aqui, tá morrendo todo mundo seco, de sede. Como é que vai ser? Manda chamar esse profeta aí. E aí Elias veio lá, entrou no palácio, via vindo. Ele já foi, o Acabe já gritou de lá de longe, lá vem vindo o perturbador de Israel. E ele também já foi logo dando resposta. Falou assim, eu não sou perturbador de Israel, antes perturbador de Israel é você, sua mãe, seu pai, sua família, que deixaram o Deus vivo glorioso para servir esse Baal, para servir ao ídolo, a esse demônio, esse maligno, por isso que está como está. Deu resposta ao inimigo. Tem que dar resposta ao inimigo, sim. Como? Com que palavras? Deus porá a palavra na sua boca. Não temas, ó servinho do Senhor. Você é homem de Deus, hein? Você é mulher de Deus. E Deus é na sua vida e na sua casa. Vamos orar. Senhor Jesus, que em breve voltará. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor Jesus. Se for da tua vontade que nós possamos ficar vivos até que o Senhor venha, os outros não têm nada a ver com isso. Cada um deve cuidar da sua vida, Senhor, para apresentar a sua vida diante de ti como obreiro que não tem do que se envergonhar. Senhor, abençoa agora esta casa, meu Deus. Abençoa este pastor, meu Deus, este ministro, ó Deus, que recebeu, Senhor, a condição de receber, Senhor, esta palavra, Senhor. Para ele usar, meu Deus, dentro daquilo que ele achar que deve ser usado, alguma porção disso, para usar na igreja, para falar à sua congregação ali, meu Pai. Se ele achar que serve, se ele achar que não serve, outro vai achar que serve. Entendeu? Se não tem, se não quer, tem quem quer. Porque somos tantos. E onde vai esse YouTube aí, pastor? Oh, Jesus, eu quero que vá, que chegue até para o estrangeiro. Tem que ir sim, meu Deus. É pelo satélite, vai ter que chegar. E vai chegar. E vai chegar até você. E quem é este? É o pregador. E quem é ele? É o reverendo? É o pastor? É o pregador? Ele foi constituído para isso? Sim, foi. Sim, Jesus, eu te agradeço, meu Pai. Porque tu estás comigo, meu Pai. E não só comigo, mas está com todo aquele que crê. Oh, louvado seja o Senhor, meu Deus. Senhor, abençoa agora. Aonde houver enfermos, meu Deus. Meu Pai Celestial, o meu parente, ele foi fazer uma cirurgia lá no hospital em Bauru, não sei qual deles. Mas lá, oh meu Senhor, a pressão dele estava 19/8. E disse que agora ele foi tomar uma anestesia lá para se submeter à cirurgia. E ele passou mal lá, meu Deus. Eu tenho que ligar lá agora, vou acabar aqui, já vou ligar para ver como é que foi, como é que tá, o que sofreu, o que foi, o que aconteceu. O que aconteceu? Ele tem 67 anos. E tal, meu Pai, eu não sei o que aconteceu, mas Deus, visita ele agora lá. É meu amigo, Senhor. É meu cunhado, Senhor. Senhor, visita ele, Senhor. Visita a minha irmã que está acompanhando ele lá, o esposo dela, Senhor. Visita, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, faz a obra, Senhor. Faz a obra. Oh glorioso Deus, para que ele venha saber depois que muitos estavam intercedendo por ele, pelo menos eu estava. E estou.
Senhor, faz a obra. Assim como o Senhor me livrou, me ajudou nas cirurgias que eu fiz, ajuda Ele também lá, Jesus. Ajuda, Pai. Oh, meu Deus celestial. Senhor amado. Você sabe o que é enfermo? Claro que eu sei. Eu estive no hospital Amaral Carvalho, na cidade de Jaú. Estive visitando enfermos lá, cada um pior do que o outro, meu Deus. Estive nos quartos e via lá as situações, mas eu não olhava aquelas doenças gravíssimas. Tinha pessoa com metade do rosto, quase praticamente. Mas vamos orar, vamos orar. Jesus é bom, não é bom? Jesus é bom, Ele é bom, Ele é Deus, Ele é bom. Senhor Jesus, graças te damos, ó Pai, por tudo. Amém.